apóstolo Paulo ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Quando o apóstolo Paulo disse isso, ele disse porque ele estava totalmente preparado, né, para qualquer situação, seja de bonança, seja independente de situações materiais, né? Ele poderia até mesmo ter um momento difícil da vida, mas ele sabia que Deus iria o fortalecer, Deus o fortalecia para ele superar aquele momento difícil. E ele disse claramente, né, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Então, a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque é o Senhor que nos fortalece. E a pessoa precisa entender que não é para tentar justificar as coisas da carne, que muitas das vezes as pessoas, né, vai fazer coisas da carne, como, né, nós sabemos que estamos numa época de muito calor, e as pessoas às vezes se entram pela lascívia, né, entra pela sensualidade, e diz, se alguém for contra, né, a pessoa acha que é religioso, ou seja, a pessoa pensa que pode todas as coisas da carne. Não, não é isso que o apóstolo Paulo falou. O apóstolo Paulo disse que pode todas as coisas daquele que o fortalece, é porque Deus o fortalecia, ele mesmo em momento de luta, porque ele dizia também que ele poderia estar na época de bonança, na época de luta, da dificuldade, e ele, né, ele saberia superar aquela situação, porque ele sabia que Deus o fortalecia. Então você observe que é coisas distintas, na verdade. O pensamento de Paulo era um pensamento espiritual, na verdade, um pensamento da obediência, um pensamento de confiança a Deus. Não era um pensamento de coisas da carne, né? Que às vezes as pessoas misturam as coisas e vão assim numa desobediência que só a misericórdia de Deus. Então as pessoas têm que ter discernimento e sabedoria do alto para discernir, né? Aprender uma coisa que é a prudência e uma coisa que é a insensatez. Que às vezes as pessoas, a Bíblia fala, né, que haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Então não seja como as insensatas, porque tudo que o homem semear, o homem também ceifará, né? Quando digo homem, é o ser humano em geral. Então temos que vigiar quanto a isso, porque a nossa vida não é uma vida igual antes do mundo. Se fosse assim, né, na verdade seria muito fácil, entre aspas, mas nós temos que estar no estreito. O caminho do Senhor é estreito. O evangelho é renúncia. Se a pessoa tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus, precisa entender isso. Esquece das coisas do mundo, esquece das coisas da carne, esquece da sensualidade, esquece das porfias, esquece das coisas que não agradam a Deus, e busque os frutos do Espírito, que é a bondade, benignidade, né, temperança, mansidão, domínio próprio, não é verdade? E caminhe em nome do Senhor Jesus, que assim sim Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, aleluia.